Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus por estarmos na casa do Senhor. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, abra sua Bíblia, sem mais delongas, para que a gente possa estar meditando na palavra do Senhor nessa noite, em Gênesis capítulo de número 3, e verso de número 15, eu vou encurtar um pouco a palavra, para que a Santa Ceia não fique comprometida, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Gênesis capítulo de número 3 e verso de número 15, quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu vou ler mais uma vez. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Curva a tua cabeça. Eterno Deus e bendito Pai, nada sou, mas tudo tu és. Nada tenho, mas tudo tu tens. Nada posso, mas tudo tu podes. Que toda prepotência humana desapareça, e que tão somente a tua glória no teu Filho Jesus resplandeça como o sol nesta noite. E que ninguém, Senhor, absolutamente ninguém, saia daqui da mesma maneira que entrou. Que pecadores se arrependam, que salvos se regozijem na salvação. Que a tua igreja seja edificada pela tua palavra, não minha, não nossa palavra, mas tua palavra, em nome de Jesus. Podeis sentar glorificando a Deus nessa noite. Quando eu perguntei para o Senhor o que ministrar, Deus mandou eu glorificar o nome de Jesus nessa noite. O Senhor mandou eu trazer uma mensagem que glorificasse tão somente a Cristo, tão somente aquele que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E para isso eu vou precisar da sua total atenção. Controle as crianças e vamos entender a palavra de Deus nessa noite. Por que eu vou pregar acerca de Jesus, o Filho de Deus? Porque nós estamos vivendo em um tempo onde pregadores não são mais profetas, o centro não é mais Cristo, onde Cristo virou um mero instrumento para adquirirmos o que queremos, onde Jesus está sendo confundido com remédio acompanhado de uma bula que só serve para curar enfermos, onde Jesus está sendo igualado ao homem a ponto de chamarmos ele de cara, mano, brother. Estamos vivendo em um tempo onde a pessoa de Jesus não é mais o Salvador, mas o empresário que só serve para dar emprego para crente. Só que eu vim hoje, através das Escrituras, te mostrar quem é Jesus. E não há um ser na terra que depois que sabe quem é Jesus, não há um que volte a ser o mesmo. Jesus é o pão para os famintos, é água para os sedentos, é luz para os obscurecidos, é paz para o aflito, é vida para o morto e salvação ao pecador. Eu não venho falar de um Cristo derrotado, eu não venho falar de um Cristo morto, eu não venho falar de um Cristo caído, eu venho falar de um Cristo poderoso, forte, leão da tribo de Judá. Jesus Cristo, o Senhor, foi Senhor no passado, é Senhor hoje e continuará sendo Senhor de eternidade a eternidade. E o livro em que nós lemos aqui o versículo, ele é um livro interessante porque o livro de Gênesis,
que no seu original, Sefer Bereshit, ou livro do princípio, o seu nome já denuncia o seu propósito. Gênesis é o livro da introdução da história do universo. Se você quer entender a história do universo, você não vai procurar Darwin, você vai procurar Moisés. Você não vai procurar a evolução, você vai procurar a criação. Não existe como conciliar essas duas coisas. Deus criou o mundo. Mas pastor, é difícil acreditar em um Deus que só disse A e aconteceu. O problema é que o propósito do livro de Gênesis não é um propósito científico para provar que Deus foi o criador do universo. Porque a partir do momento em que eu provar que Deus criou o mundo, Deus já deixou de ser Deus. Porque a minha mera e falha ciência conseguiu provar um ser infinito. O propósito desse livro é nos dar a revelação do Deus Criador, do Deus que criou todas as coisas. E logo nos primeiros capítulos deste livro, nós encontramos o Senhor sinalizando a redenção em Jesus Cristo. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Deus então começa a criar o universo. Deus começa a dar forma ao mundo. Deus começa a dar forma à terra. Porém a terra estava lá sem nenhum tipo de autoridade. E aí nós somos extasiadamente confrontados com a Trindade se comunicando de uma forma harmônica e linda e perfeita. Deus vira para a sua segunda e terceira pessoa e diz: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre todas as coisas criadas. Veja, Deus criou o homem com dois propósitos: relacionamento e autoridade. Repita comigo: relacionamento e autoridade. O Senhor criou o homem para que o homem tivesse relacionamento com Ele. Não, Deus não era um Deus que estava solitário procurando um amigo. Deus não era alguém que estava solitário procurando uma companhia. Muito pelo contrário, Deus criou o homem para que o homem necessitasse dele, Deus o Todo-Poderoso. Deus cria Adão com dois tipos de componentes. Deus cria Adão do pó da terra. Só que a parte imaterial de Adão é muito interessante nós entendermos isso aqui. Deus cria Adão de três coisas distintas, três componentes distintos, que são revelados em seu nome. O nome Adão é um nome aportuguesado para Hadan. Este nome no hebraico, ele é constituído de três letras: Aleph, Dalet e Nun. Essas três letras, para quem estuda teologia, sabe, ou pelo menos deveria saber, que cada letra no alfabeto hebraico tem um significado. E o nome de Adão, que é formado por Aleph, Dalet e Nun, significa Aleph, significa força. A segunda letra que constitui o nome de Adão é Dalet, que significa luz, glória. E a terceira letra que constitui o nome de Adão significa herdeiro real. E juntando isto, nós formamos o conceito: o homem é uma autoridade coroada por um ser superior, revestido de glória, luz. Este era o homem, a criação original do homem, o ser mais perfeito criado por Deus na face da terra. Mas de repente entra um outro personagem, a serpente. Eu não estou falando da serpente sucuri, jararaca, eu estou falando de Satanás. Porém Satanás toma posse de uma serpente, e não poderia ser outro animal, teria que ser a serpente, porque também no hebraico a palavra serpente é formada por três letras, e essas três letras possuem um significado. A palavra serpente vem de três letras. A primeira letra é Nun, a segunda letra é Rash, e a terceira letra é Shin, que significa destruidora dos limites da vida. Este destruidora dos limites da vida, chega até Eva e agora expõe a ela um novo entendimento acerca do fruto, entendimento contrário ao entendimento de Deus que foi repassado para ela por meio de Adão. A mulher dá ouvido, peca contra o Senhor,
E todo mundo que peca sempre é usado para usar outro para pecar, e ela usa o pecado, e Adão peca também contra o Senhor. E a partir do momento em que eles pecam contra o Senhor, 3 coisas acontecem com ele. Quantas coisas, irmãos? Quantas coisas? Os irmãos estão vivos? 3 coisas acontecem com Adão e Eva. A primeira, os seus olhos foram abertos. Como assim os olhos foram abertos, pastor? Então quer dizer que a cegueira é quando eu estou conectado com Deus? E eu deixo de ser cego quando eu me desligo de Deus? O texto diz, e os seus olhos foram abertos, é a Bíblia que diz. Então quer dizer que eu era cego? Não. A sua pergunta, e a resposta vai vir a esta pergunta, quando a sua pergunta mudar, e a pergunta que você fizer for, quais olhos se abriram? Nós entendemos que Adão era um homem revestido de autoridade e revestido de luz, glória, segunda letra do seu nome, Dalet, luz, vida, glória, resplendor. Isso por causa do Espírito de Deus que foi soprado sobre ele. E como ele era totalmente cheio do Espírito Santo, Adão pensava espiritualmente, via espiritualmente, raciocinava de forma espiritual, andava de forma espiritual. Adão era completamente espiritual. Os seus olhos espirituais eram abertos, mas os seus olhos carnais eram fechados. Adão era vivo para a luz e morto para as trevas. Adão era santo, Adão era perfeito, Adão estava vivo espiritualmente, mas a partir do momento em que ele peca contra o Senhor, os seus olhos espirituais se fecham, simbolizando que o homem agora está morto espiritualmente, e os olhos da carne se abrem. E a partir do momento em que os olhos da carne se abrem, a primeira coisa que acontece é, se sentem envergonhados, ou seja, a intimidade de ambos foi tocada pelo pecado e não eram mais os mesmos, não pensavam mais do mesmo jeito. Alguma coisa aconteceu com Adão, algo tocou Eva de uma forma diferente, alguma coisa estranha no ar estava acontecendo, não eram mais os mesmos que andavam todo fim de tarde com o seu Redentor, o Deus poderoso. Eles não eram mais os mesmos. Adão ouve a voz de Deus e se esconde. Isso me faz entender que o psíquico de Adão estava todo em conflito, porque como é que Adão, sabendo que ninguém se esconde de Deus, agora tenta se esconder daquele que ninguém se esconde? Isso só me faz entender que Adão agora estava irracional. Adão não conseguia mais pensar, Adão estava num conflito intenso, Adão estava angustiado, as consequências da sua decisão já estavam aflorando no ser de Adão. E a partir desse momento, Deus começa a sentenciar cada um por causa do seu pecado. Deus sentencia a serpente animal, subjugando ela a uma vida de rastejar eterno. Ele agora dá uma sentença para a mulher, fazendo com que a mulher agora sofra, tenha complicações, eclâmpsia, pressão que sobe, abortos espontâneos. Resulta do Éden, é resultado do pecado de Eva, é resultado do nosso pecado em Adão e Eva. E ao homem ele diz: você agora com dor vai comer na terra. A palavra dor aqui no hebraico significa enfermidade, doenças começam a surgir enquanto você come. O que você come, ao mesmo tempo que te mantém vivo, te adoecerá. E ele começa a dizer: você agora vai viver pelo trabalho, só vai conseguir comer se trabalhar, só vai agora viver trabalhando. Você está subjugado a um trabalho pesado, enfadonho. Mas quando ele chega em Satanás, olha o que ele diz, aleluia. E você, Satanás, eu vou pôr uma inimizade entre vocês dois. Eva, você está ligado a Satanás por causa desse fruto, mas eu vou tirar o fruto e colocar uma semente, e essa semente vai quebrar esta amizade de você e Eva, e vai reconciliar comigo, o Criador. Mas as sementes da mulher começaram a nascer, e nós encontramos Abel e Caim. São duas sementes da mulher, sementes que nasceram, sementes que surgiram. E quem sabe ali, Satanás já ficou de orelha em pé. Opa,
Mas esses dois filhos são diferentes, porque dentre os filhos de Adão e Eva, estes sentiram o desejo de buscar a Deus. Ambos entregam uma oferta para o Senhor. No entanto, a oferta de Caim não foi aceitável por Deus. Quem entra em cena? Satanás. Satanás então coloca em seu coração o sentimento homicida, e aquela semente peca outra vez, e mais uma vez o plano de amizade entre o homem e Deus é frustrado. Surge o filho de Caim, Enoque. Enoque totalmente diferente do pai, andou com Deus. Enoque era santo, Enoque era diferenciado, Enoque era o profeta do seu tempo. Mas mesmo assim, os seres humanos já estavam em uma condição pecaminosa horrenda, de forma que lá no capítulo 6 de Gênesis, o Senhor diz que não havia ninguém mais são. Todos estavam, até as imaginações, os pensamentos, tudo estava já subjugado ao pecado. O Senhor recolhe Enoque dali. Deus então decide destruir o mundo, para ter agora uma redenção, uma transformação no universo. Ele olha para a terra e encontra alguém justo, reto, Noé. Noé então é separado por Deus e a sua família. Deus manda ele criar ali uma grande arca, colocar animais e começar agora uma nova vida. Veja, semente é filho da mulher, novos filhos saídos de mulher, com um plano de redenção. No entanto, no meio da trajetória, mais outra pessoa peca. Cã acaba pecando contra o Senhor, desonra o seu pai quando vê o seu pai que também pecou ao se embriagar. Cã desonra o seu pai, e o plano de redenção, a semente que causaria a amizade entre Deus e o homem, também é frustrada. Aleluia. E o tempo passa, e chega a era de Moisés, a era dos reis, a era dos juízes, e sempre a Bíblia apontando para uma redenção. Moisés é usado como instrumento de redenção, tirando o povo do Egito. Os juízes são usados como instrumento de redenção, tirando o povo das garras de opressores. E o tempo vai passando, mas nenhuma semente de mulher é capaz de libertar o universo. Surgem então os profetas. Estes profetas começam então a falar acerca de um que virá, acerca de um libertador que surgirá, acerca de alguém diferenciado, acerca de um que é chamado de ungido, Messias, príncipe da paz. Aleluia. Isaías começa a dizer: um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz e Pai da Eternidade. Zacarias chama esse homem de o renovo de Deus. Aquilo que estava estragado, arrebentado, agora é renovado por este que virá. Mas o tempo passa e este Redentor não vem. 8 séculos de profetas dizendo: Ele virá, Ele virá, Ele virá. Mas dentro de 8 séculos, Ele não veio. Até que o mundo agora entra em um caos. Porque a era dos profetas cessa. E são 400 anos de silêncio de Deus. E no meio do silêncio de Deus, os homens em um caos absurdo, porque nós temos a necessidade de sentido de vida, e sem Deus não existe sentido de vida. Deus estava em silêncio, e aí surge Sócrates, surge Platão, surge a filosofia grega querendo dar respostas à vida, surgem as seitas judaicas, os essênios, os fariseus, os saduceus, os zelotes, e vai surgindo cada um falando uma coisa, mas de repente a luz brilha sobre a terra, de repente, aleluia, a glória da face de Deus emana do trono na terra. De repente ele não nasce em um palácio, ele não nasce em uma empresa, ele não nasce dentro de uma casa luxuosa, ele nasce dentro de uma manjedoura, humilde, pobre, mas a sua glória refletia sobre a terra. Quem está entendendo e pode adorar? Aleluia.
Essa luz está aqui nessa noite, quem crê nisso? Essa luz está aqui nessa noite, quem crê nisso, adore ao Senhor. Aleluia. E essa luz começa a brilhar sobre a terra. Irmãos, eu estou sentindo Deus aqui. E essa luz começa a brilhar sobre a terra. Mas o seu brilho não estava em carros. O seu brilho não estava em cavalos de imperadores, nem em comissões de exércitos que acompanhavam os imperadores. Seu exército era formado por semi-analfabetos. Aleluia. Pescadores. Seu exército era formado de ex-prostitutas, de ex-adúlteros, de ex-ladrões. O animal mais caro que ele montava era um jumento. E o tapete mais precioso eram folhas de oliveira. Esse Cristo que estava no seu eterno trono de glória, o verbo que estava e era Deus, desce do seu trono e pisa no nosso chão, bebe da nossa água, come da nossa comida, soa o nosso suor, sente o nosso cheiro, sente a nossa dor, sente a nossa aflição, para que fosse possível a redenção dos homens na terra. Você precisa entender isso. Deus se desfez da sua glória. Deus abandonou a glória dos serafins e querubins para andar como um homem, mas um homem perfeito, sem pecado, sem mácula, sem iniquidade. E Jesus foi vivendo como um jovem normal, como um judeu comum. Ele foi crescendo, ele foi vivendo, ele foi entendendo quem ele era. Há alguns que dizem: Jesus nunca precisou estudar. Eu não tenho tempo para isso, mas eu provo para você: Jesus estudou, não porque ele precisava estudar, ele também não precisava se batizar e se batizou também, porque ele nem pecado tinha, mas se batizou. Aos 12 anos, Jesus passa pelo ritual Bar Mitzvah, é um ritual de iniciação à vida adulta que um judeu faz. Isso explica o porquê que Jesus ficou arrodeado de anciãos ouvindo ele, porque do contrário, talvez teria um problema e os anciãos não iriam ouvir ele, porque ele ainda não era considerado adulto. Existia uma roda de fariseus que reconheciam homens a partir de 30 anos como rabinos. Jesus foi reconhecido como rabino, mas Jesus era um rabino diferente. Jesus não precisava andar com túnicas, Jesus não precisava andar mostrando quem ele era, aleluia. Jesus não precisava colocar kippá na cabeça. Jesus era diferente, Jesus era diferente. Jesus não pegava em pedras, Jesus levantava o caído. Jesus, ele não era aquele que julgava, ele era aquele que salvava para livrar do julgamento futuro. Jesus era um rabi diferente, Jesus era Senhor, Jesus é o ideal modelo de homem na terra. E Jesus começa a conquistar alguns homens. 12. Esses 12 é multiplicado para 70. E esses 70 vão crescendo. Jesus é perseguido por Satanás, porque Satanás derrubou todas as sementes do passado. Adão, Eva, Caim, Abel, todos Satanás conseguiu derrubar. Cada semente que vinha da mulher ele derrubava, mas teve um que ele não conseguiu. No dia do nascimento de Jesus, Herodes o Grande. Herodes era um louco, surtado. Herodes sofria de um transtorno bem parecido com um transtorno de esquizofrenia, transtorno paranoide, onde ele achava que tudo era uma conspiração, onde ele achava que os seus familiares estavam conspirando matá-lo. O paranoide tem mania de ficar interpretando gestos, achando que alguém está armando alguma coisa contra ele. Para você ter ideia, Herodes o Grande matou o próprio filho, porque o próprio filho era alguns centímetros maior que ele.
Herodes era surtado, era louco. E ele ouve rumores: ei, o rei de Israel nasceu. O que o louco faz? Manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Só tem um problema: no meio dessas crianças estava o Filho de Deus, a semente que reconciliaria o homem com Deus. Você tem que ser grato a Jesus nessa noite. Você vai ceiar daqui a pouco, irmão. Você tem que ser muito grato ao Senhor, porque Cristo, apenas Cristo, somente Cristo, foi a semente que Satanás não destruiu. Está Jesus no Getsemane, sofrendo uma profunda opressão em sua alma. Satanás chega, o texto não mostra, só que Jesus teve um problema chamado hematitrose, que é o ato de os poros se dilatarem mediante uma grande opressão externa. Por causa dessa grande opressão externa, o homem é levado no seu limite, e quando ele é levado no seu limite, vasos se rompem, os poros se dilatam e sangue sai junto com o suor. O inferno inteiro se reuniu no Getsemane para dizer: não vá até a cruz, você não pode suportar os pecados deles, você não é capaz. São muitos terríveis os pecados desse povo. Esse povo odeia você, esse povo é rebelde contra o teu reino, esse povo não te quer. Mas a oração de Jesus foi: Senhor, que seja feita a tua vontade, a tua vontade, a tua vontade. Jesus vai à cruz. É pendurado numa cruz. Jesus poderia ter morrido de um jeito mais nobre, mas ele escolheu um jeito mais vergonhoso para morrer. Porque quando você vai estudar a crucificação, a pena de morte por crucificação era horrível. Nos filmes mostra Jesus com uma fraldinha lá, mas quando estudamos um pouco mais a fundo, Jesus estava nu. A vergonha do prisioneiro era exposta para todos. Por isso que a morte de cruz era a morte mais vergonhosa de todas as mortes. Somente malditos, imundos. A história conta que a família de quem morria numa cruz era para sempre no meio dos judeus excluída. Aleluia. Jesus escolhe a pior morte para te dar o melhor do céu. Jesus é pendurado numa cruz, e os meus e os teus pecados são lançados sobre ele. A ira de Deus que estava posta sobre você e eu não estou falando da ira do Fernandinho Beiramar, é da ira do Supremo Deus. Imagina todas as águas das cataratas de Iguaçu suspensas a 1 centímetro da tua cabeça. A ira de Deus é pior do que isso 1000 vezes. Esta ira estava sobre mim e você. Sabe quem foi que aplacou ela? Jesus de Nazaré, a semente reconciliadora. Levante as mãos e adora. Aleluia, levante as mãos e adora. Porque a semente da reconciliação está aqui nesta noite. Adore ao Senhor. Aleluia. Foi um sacrifício perfeito, irmão. Foi um sacrifício perfeito. Os animais que eram mortos lá em Moisés tinha que ser macho, sem defeito, sem mancha, mas sempre tinham que matar. O sacrifício expiatório tinha que ser feito sempre, porque o sangue de um animal não era suficiente para expiar todo o pecado da humanidade.
Qual é a ideia genial de Deus? Só tem um jeito de ter um sacrifício perfeito. Não é com sangue de animais. Não é com sangue de pecadores. Oh, aleluia. Não é com sangue de anjos. É com sangue de Deus encarnado. Sangue puro, imaculado. Este sangue está sobre a minha e sobre a tua vida. Se você não conhece a Jesus, eu quero te falar uma coisa. É o único sangue bom, perfeito e puro, que purifica todo o teu pecado. Pastor, eu já matei, não importa, Ele morreu por você. Pastor, eu vendo meu corpo, não importa, Ele ama você. Pastor, eu sou ladrão, caloteiro, não importa, Jesus ama você e quer te libertar nesta noite. Se colocar de pé adorando ao nome do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Ele está aqui, a semente está aqui, a semente está aqui, a reconciliação de Deus está aqui neste lugar. Quantos estão sentindo adora? Quantos estão sentindo adora? Quantos estão sentindo adora? Aleluias, aleluias, aleluias. Onde é que estão os músicos? Aleluia, vai adorando ao Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Você está sentindo Ele aqui? Você está sentindo Ele aqui? A semente da reconciliação está aqui. Jesus, 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 o Cristo ressurreto, Filho de Deus, está aqui nessa noite. Aleluias. Talvez dá um sol sustenido menor. Talvez você esteja afastado do Senhor. Um evangélico que vem em todos os cultos, mas está afastado, mesmo estando nos cultos. A semente da reconciliação está aqui. Jesus. E não se preocupe, Ele não é como você e eu. Nós não perdoamos, Ele perdoa você. Se existe arrependimento, Ele te perdoa. Pastor, eu preciso ter mais intimidade. Eu preciso de mais intimidade. Eu confesso que eu estava tratando Jesus como um Papai Noel que só serve para me dar o que eu peço. Bom, Jesus está acima disso. Aleluia, Jesus está acima disso. Com 12 anos eu fui na frente junto com os meus pais, mas eu não estava tendo ideia do que eu estava fazendo. E eu ia na igreja, mas o meu coração continuava angustiado, eu não tinha paz. Mesmo tão novo na época, mas eu não tinha paz. Porque a igreja onde eu congregava na época era dessas igrejas que Jesus não passa de um Papai Noel que só abençoa. E aquilo não fazia sentido para mim, não era profundo para mim. Até que um dia, no meu quarto, Ele se revelou para mim, através das Escrituras, e me fez entender que a minha fome só mata com Ele, que a minha sede só Ele tem a água. Aleluia. E que o vazio do meu coração tinha exatamente o formato dele. Porque dele, por ele, para ele
são todas as coisas, porque dele, por ele, porque dele, para ele. Levante as mãos pro alto, se você pode adorar, e adora. A ele, somente a ele a glória. A ele, a ele. Aproveita para se abrir. Aproveita para falar. Amém. Levante as mãos e canta. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória para sempre. Quantos podem adorar? Quantos podem adorar? Quantos podem adorar? Quão profundas achar, aleluia, que Jesus por nós suportou. Quão profundas as chagas que Jesus por nós suportou. A ele a glória, se de cantore la mas. A ele a glória para sempre, amém. Para ser. Senhor Deus e Pai, que esta palavra permaneça fundo em nossos corações. Jesus se revela como Filho unigênito a nós, e que a Tua presença nos satisfaça todo dia, e que nada nesse mundo faça sentido, somente a Tua presença, somente o Teu coração, somente a Tua graça. Senhor, se conosco não só hoje, mas para todo sempre. E que essa Santa Ceia, Deus, seja diferente de tudo que já experimentamos. Que a Tua graça, Jesus, penetre o mais fundo da nossa alma, Senhor. Em nome do Senhor Jesus nós te clamamos, Deus, te pedimos, Deus, para sempre, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aproveitando que vocês estão